Olá, olá, olá. Ótima tarde, bom dia, boa noite para quem nos assiste. Estamos no ar. Deu uma pausa aí. Passamos uns dias desconectados das redes, mas retornamos. Muita luta, muita dificuldade. Tivemos alguns problemas técnicos aí. Mas estamos aqui. Aquela humildade de sempre, aquela dificuldade de sempre. Mas o importante é que a gente vai poder falar com vocês hoje, né? E hoje a gente tem um convidado para falar um pouco mais sobre esse tema que já foi amplamente divulgado, né? Que é sobre o papado do Papa Francisco, né? E falar também um pouco sobre essa sucessão, né? Possíveis pessoas que estão, vamos dizer assim, possíveis cardeais cotados. E também a gente tem um outro convidado que vai nos ajudar, que vai engrandecer nessa conversa, né? Que vai nos ajudar a questionar o nosso convidado, né? Então a gente tem um convidado para responder e tem um convidado para ajudar a perguntar, né? E é isso. A gente sempre defende essa linha de conversa, de diálogo, né, que essa linha de tentar fazer com que a conversa seja o mais natural possível, né? A gente às vezes até esquece que tem uma câmera ligada. Conversar como se a gente estivesse conversando na sala de nossa casa. E quanto aos nossos convidados, a gente vai deixar que eles se apresentem. Então, primeiramente eu gostaria que o convidado que vai me ajudar a perguntar se apresentasse, assim quando ele terminar a apresentação, né, o nosso convidado que vai responder também se apresenta. Dê o nome, mora onde, essas coisas mais simples. Olá, meu povo. Boa tarde, boa noite, bom dia, né, dependendo para quem for ter acesso ao conteúdo, né? Como o César já falou, né, a gente está de volta aí com esse projeto, né, de conversa, né, diálogo, abordando inúmeras questões que são necessárias, né, para o debate coletivo, né, debate eclesial, debate político, enfim, né. Então me chamo Gilberto, né, sou aluno do 8º período de filosofia, né, pela UFMA, também tenho uma formação em extensão em teologia pela Faculdade Católica de Santa Catarina. Então são algumas coisas que me trazem aqui e me fazem estar nesse momento trocando ideia com os colegas e irmãos aqui, com você que se encontra em casa. Então também nossa saudação a quem nos acompanha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Arthur. Atualmente trabalho na Diocese de Pinheiro, sou formado em Publicidade e Propaganda, também sou vice-coordenador da Pastoral da Comunicação na Diocese e acompanhamos diversas atividades atuais da nossa Diocese, junto com o nosso bispo, em algumas outras pastorais que somos engajados na liturgia, na missão, de levar à frente aí a mensagem de Jesus Cristo na nossa terra, na nossa igreja da Diocese de Pinheiro. Muito bem. A gente sempre começa falando para o nosso convidado, e aí a gente direciona esse questionamento para o Arthur. No caso, para eles dizer primeiramente quem é ele, mas de maneira mais ampla, né? Ele já se apresentou, a gente já sabe e tal, mas aí eu gosto muito de conhecer a história do nosso convidado. Não vamos ampliar para o Gilberto hoje, porque a gente sempre direciona para a pessoa que, vamos dizer assim, responde. O Gilberto vai ter um momento quando ele tiver inquirido a responder, né? E Arthur, no caso, conta um pouco da tua história para nós. Nasceu aonde? É filho de quem? Como é que começou a tua atuação? Porque é importante a gente fazer essa contextualização. Eu sou pinheirense, tenho 32 anos, nasci dia de Nossa Senhora Aparecida, a qual tenho grande devoção a Nossa Senhora, ainda mais este título. Eu sou filho de Sandro, Aurélio e Josiane Boaz.
ambos aqui de Pinheiro. Talvez podem conhecer como Sandro da Brasil Lojas, que trabalhou muito tempo lá. Agora atualmente está na Casas Bahia. Minha mãe também é professora. Tenho uma irmã, diferença de 5 anos. Minha avó também. Tenho essa, podemos dizer, esse meio religioso também graças a ela. Ela trabalhava com os padres, na época com o padre Almir, na Cúria Diocesana. E cresci dentro deste ambiente, desta família, né? Ali da Casa Episcopal, da Igreja Imaculada. Então, cresci às sombras de Dom Ricardo e das irmãs que moravam com ele, as irmãs Josefinas. Então, cresci dentro desse ambiente. Então, muitos até pensavam que iria ser padre e tudo mais. Mas, se passou pela minha cabeça, foi muito precoce, mas nunca foi alimentada assim a vontade de ser padre. Sempre tive vontade de constituir uma família e depois também pensava em até o diaconato permanente, mas aí os caminhos de Deus nem sempre batem com os nossos, né? A gente aceita a providência, né? A gente toma um caminho, depois Deus nos mostra outro e assim a gente se deixa caminhar como Deus quer. E aí, depois que acabei o ensino médio, acompanhando diariamente Dom Ricardo em todas as celebrações aqui na cidade, no interior, cresci dentro de sua casa, então fui me apaixonando por esta vida da igreja, pelos temas. Concluído o ensino médio no Colégio Pinheirense, eu fui para São Luís, ainda cursei 6 meses de psicologia, depois vi que não daria para mim, tranquei o curso, voltei a Pinheiro. Passei 6 meses, os últimos 7 meses de Dom Ricardo aqui em Pinheiro, em 2012, e pude aproveitar ainda mais o que aconteceu nos outros anos tranquilos, ainda que não era anunciada a sua ida. Depois, com a chegada de Dom Hélio, nosso segundo bispo, continuei, Dom Hélio me apresentou a ele, como funcionava e tudo mais, continuei servindo um pouco a igreja na medida do possível, porque depois eu retornei a São Luís, iniciei a faculdade de Publicidade e Propaganda, Comunicação Social, concluí 3 anos e meio. Voltei a Pinheiro, porque também nunca fui fã da capital, de ficar toda a chance que tinha, eu voltava para Pinheiro. E um amor também pela Igreja Imaculada, onde eu cresci. Então, naquela época, as irmãs que cuidavam, na época do Ricardo, foram embora. E, de certa forma, ficou um pouco desamparada. Então, foram se fazendo reuniões para ver uma melhor forma de caminhar a comunidade, caminhar a igreja, né? Então também não pude ficar muito longe deste meu ambiente que podemos dizer cresci junto com a igreja. A igreja tem 35 anos, eu tenho 32, então podemos dizer que eu e a Igreja Imaculada temos esta ligação. E fiquei concluindo o curso, voltei a Pinheiro, comecei a trabalhei na Brasil Lojas, graças a Dona Laura, seu Albuquerque, fiquei um período lá na Brasil Lojas, Brasil Center, no ramo da comunicação, que eu estava recém-formado, também em outros setores que era necessário. E depois fui chamado a trabalhar na diocese. Comecei a trabalhar na Cúria Diocesana, então um mundo, né, um ambiente propício da minha caminhada, então aceitei logo de imediato. Atualmente eu trabalho na Cúria, sou, podemos dizer, o responsável pela chancelaria, junto com o padre Maribelto, que é o chanceler, e aí nós tomamos conta dos documentos da diocese, emissão dos documentos, registros dos eventos mais importantes da diocese, também toda a parte da documentação dos imóveis da diocese, do que é o patrimônio da igreja, né? Às vezes vem até dizer que a igreja é rica, né? Mas tudo que a igreja tem é a favor do povo, para o bem do povo. Então, nesse sentido. Mas também, por causa da minha formação em comunicação, também levamos à frente um pouco a comunicação da nossa diocese. Também por isso fui escolhido para ser o vice-coordenador da Pastoral da Comunicação na nossa diocese de Pinheiro, que estamos no processo de estruturação. Começamos finalzinho do ano passado e estamos agora levando à frente esse projeto aí da Pastoral da Comunicação, que já teve na nossa diocese, foi um pouco adormecido. Agora, nessa nova fase que foi desabrochada com a pandemia, estamos levando à frente. Esse é o Arthur, que vocês conhecem, que vocês já olharam e que vamos aí conforme os planos de Deus. Tá certo. Você falou, né, da sua vivência, da sua experiência, né, enquanto servo, né, vamos dizer assim, da igreja, servo de Deus, através da igreja, no Dom Ricardo.
Dom Ricardo desperta em nós uma boa lembrança, uma saudade, né, pelo serviço prestado na nossa diocese, né, como pastor da nossa diocese. Fala aí pro nosso povo, né, que eu tenho certeza que você tem um contato de proximidade com o Dom Ricardo. Como é que o Dom Ricardo está, né, de maneira bem sucinta, logicamente que o nosso foco é o Papado de Francisco, mas fala aí, fala pro nosso povo como é que Dom Ricardo está, onde ele está, como ele está, o que tem feito. Dom Ricardo, graças a Deus, está bem. 31 de março completou 88 anos. E aí, ele, depois que se tornou emérito, voltou à congregação, a sua família religiosa, que são os Missionários do Sagrado Coração, a mesma congregação do Padre Risso, e se colocou à disposição da congregação, para onde o provincial o enviasse, ele iria. Por mais que ele seja bispo, ele tinha totalmente o direito de escolher onde ele queria morar, se quisesse permanecer na diocese ou voltar à sua família, mas não, ele se colocou à disposição da congregação, e o provincial o enviou na época para Itajubá, no sul de Minas Gerais, onde foi o primeiro lugar onde ele trabalhou como padre. Lá ele ficou por alguns anos, depois precisaram que ele, por alguns meses, ele tomasse conta do seminário da congregação em São Luís, menos de um ano ele ficou em São Luís, e depois foi enviado até onde ele está hoje, que fica no interior de São Paulo, uma cidade chamada Itapetininga, que também é diocese. Lá ele mora com outros 2 padres da congregação, e eles tomam conta de um santuário Nossa Senhora Aparecida, chamada Nossa Senhora Aparecida do Sul, para distinguir de Aparecida do Norte. E tá bem, ele continua sendo bispo, só não toma conta de uma diocese, mas pode fazer todas as celebrações atribuídas a um bispo. Atualmente na paróquia é como se fosse um vigário, é ajudante do pároco, celebra a missa, visita os doentes, comunhão aos presos, visita, a vida aqui, confissões, a vida que ele teve aqui em Pinheiro, lá, só que agora despreocupadamente, apenas como simples padre, como nós conhecemos a sua simplicidade, a sua humildade, o seu jeito cativante, continua do mesmo jeito. Claro, ainda um pouco abatido pela idade, mas ainda revigorado, né? Tira as preocupações de conduzir uma diocese, o clima é outro, as preocupações também inerentes ao cargo não tem mais. Então, com a graça de Deus, ele está levando a vida conforme Deus quer. E não tem nenhum problema de saúde, vez ou outra, como ano passado, que ele teve que ser submetido a uma cirurgia, mas já recuperado. Já estava organizado a participar da Assembleia dos Bispos, que tem anualmente em Aparecida, mas cancelada por causa da morte do Papa. Mas ele está seguindo tranquilamente o seu episcopado, a sua emeritude, bispo emérito da nossa diocese de Pinheiro. Muito bem. Agora a gente vai entrar no nosso tema, que foi o Papado de Francisco, né? E nós temos algumas datas aqui anotadas que servem também de contexto para nosso assunto especificamente, que eu vou passar aqui para os nossos seguidores. Nome de batismo: Jorge Mário Bergoglio, nasceu em Buenos Aires, na Argentina, em 17/12/36. A congregação pela qual se ordenou padre é a Companhia de Jesus, né, também conhecido como jesuítas, né? Ele foi o primeiro papa jesuíta, né? Primeiro papa jesuíta. Ordenado padre em 13/12 do longínquo 69, em Buenos Aires. Se tiver algum dado aí, o Arthur quiser corrigir, fica à vontade. Ordenado bispo em 27/6/92. Aí foi nomeado a ser bispo em 3/6/97. Nomeado cardeal em 21/2/2001 pelo Papa João Paulo II. E aí é importante também que mais à frente o Arthur vai nos ajudar a esclarecer, que a gente sabe que tanto o diácono, o presbítero, como o bispo, né, o episcopado, são ordenações, mas já ser bispo e cardeal são nomeações, né, e ele vai dizer por quê. Ele é o Papa número 266 da Igreja Católica, a contar de Pedro, nosso primeiro Papa. Foi eleito Papa em 13/3/2013, né, e o pontificado foi até o último dia 21 de abril de 2025.
Foram 12 anos e 39 dias, né, de bispado, de pontificado. Né? E a sua morte aconteceu aos 88 anos. Por coincidência, a idade hoje de Dom Ricardo. Né? Então, esse foi o Jorge Mário Bergoglio, que nasceu Jorge Mário Bergoglio e morreu Francisco. Francisco I. Se tiver um segundo, exatamente, né? Tá certo. Mas, certo. Arthur, e aí a partir de agora a gente pede a colaboração também do nosso outro entrevistador, né, para nos ajudar com os questionamentos, com as colaborações também. Qual era o cenário, vamos dizer assim, da igreja quando Bergoglio assume a diocese de Roma? Ele assume o pontificado. E qual era esse cenário, esse contexto? E ele entrou favorito no conclave? Quais são as informações que a gente tem? A gente volta um pouquinho, né, no 2005, com a morte de João Paulo II, hoje santo. E aí foi eleito o Papa Bento XVI, Joseph Ratzinger, um alemão, conhecido por ser conservador, foi prefeito da Doutrina da Fé, uma congregação do Vaticano que tratava da ortodoxia da igreja, né? Então seguia um pouco a linha de João Paulo II, um polonês também, que viveu os horrores da guerra e que teve a missão de levar à frente a igreja durante este período pós-guerra, este período difícil da sociedade também que a igreja estava inserida. E Bento XVI foi o braço direito de João Paulo II, Joseph Ratzinger. Depois, quando ele adoeceu, que já não pôde mais conduzir a igreja, participar das celebrações, quem assumiu isso foi Joseph Ratzinger. Então, esse conclave que elegeu Bento XVI já estava, podemos dizer, definido. Muitos já apostavam que seria Joseph Ratzinger, até porque ele, que também presidiu todas as celebrações do funeral de João Paulo II, ele era o que nós chamamos na igreja o decano do Colégio dos Cardeais, aquele mais velho. Ele já estava caminhando para a sua emeritude também. Os cardeais, eles ficam até os 80 anos, diferente dos bispos que ficam até os 75, mas isso também Francisco já alterou nestes últimos 12 anos. Então, o clima para a eleição de Bento XVI foi favorável a ele. Inclusive, tanto o conclave que elegeu Bento, quanto o conclave que elegeu Francisco durou 2 dias. E agora as perguntas de como serão estes, que irá iniciar daqui a algumas semanas. Mas, com a renúncia do Papa Bento, que também foi algo inesperado, a igreja já fazia alguns séculos que não via a renúncia de um Papa, sempre o Papa ia até o fim, até a morte, e Bento faz esta ruptura. Ele viu que não tinha mais forças para governar a igreja e, no seu ato heróico, apresenta sua renúncia diante do Colégio dos Cardeais. E, concluído seu pontificado, se convoca todos os cardeais, o Colégio Cardinalício, para eleger o novo Papa. Não se falava do nome de Bergoglio, Jorge Mário Bergoglio, no início do conclave. Se falavam de outros nomes italianos, até brasileiros, como foi citado Dom Odilo Pedro Scherer, o atual cardeal de São Paulo. Mas Jorge Mário Bergoglio não se falava. Depois fomos saber que ele já tinha recebido alguns votos na eleição que Bento XVI foi o eleito. Mas não foi divulgado, né? A gente sabe que é segredos do conclave, os cardeais fazem um juramento e pouquíssimas coisas vazam destas informações. E foi algo que se conheceu depois da eleição de Francisco, que no conclave que elegeu Bento, ele recebeu alguns votos. Então foi uma eleição inesperada, quando o cardeal chamado protodiácono apareceu na sacada da Basílica de São Pedro e anunciou o cardeal Bergoglio. Quem é este cardeal? E depois, quando Francisco aparece na sacada e que é anunciado que ele ia receber o nome de Francisco, ele vai dizer que os senhores cardeais foram buscar um Papa do fim do mundo para governar a igreja. Então, podemos dizer que bem aí é ainda mais evidente, né, o Espírito Santo, o grande personagem que leva à frente a igreja, onde foi conduzir a eleição do Papa Francisco para levar a igreja nestes tempos que ainda continuam até mais acirrados, né, que tempos difíceis de mudanças de cenários políticos, guerras internacionais, também próprios movimentos dentro da igreja
em que a figura do Papa é central para esta paz, para esta tranquilidade que a Igreja deve ter com o seu chefe, o chefe visível, que é o Sumo Pontífice. Eu lembro de uma fala do Bento XVI, né, já na iminência dele abdicar do cargo, né, dele renunciar. Ele dizia assim: a barca de Pedro, como é conhecida a Igreja Católica, navegava águas turbulentas, né? E o que ele, de fato, a gente pode compreender dessa afirmação dele? O Papa Bento, ele, além da idade, né, do peso da idade também, ele sofreu durante o seu pontificado, teve muitos eventos que levaram o Papa também a uma pessoa humana como nós, né, inspirado, conduzido por Deus, pelo Espírito Santo, mas com suas fraquezas, com suas forças que são agitadas de acordo com, como o próprio diz, a barca de Pedro, com as águas agitadas, águas tranquilas, águas moderadas. Então, teve alguns escândalos durante o pontificado do Papa, inclusive com a publicação de documentos próprios do que foi até chamado Vatilix, a divulgação de documentos privados da Santa Sé, vários casos que ainda a Igreja sofria, de casos de pedofilia, que agora Francisco também mudou um pouco este cenário. Então, a Igreja, nos seus 2000 anos de história, sempre teve estas águas agitadas. E é algo que nós podemos dizer, né, quando Cristo entrega o mandato de Pedro, né? Tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não irão dominar sobre ela. Então a igreja é fundada na rocha. E por mais que tenha estes ventos contrários, a igreja está até hoje, 2025 anos de história. Também nos Atos dos Apóstolos, agora nós estamos no tempo pascal, nós vamos usar muitos essas leituras. Gamaliel vai dizer, né? A igreja já começa a ser perseguida nessa época, então ele vai dizer: deixem, se este projeto for algo humano, ela vai acabar, vai perecer, mas se for algo divino, vai ser algo permanente. Então podemos ver que a igreja está até hoje. Então esta barca de Pedro, que é a igreja, navega no mar, no mundo onde está inserido, nestes tempos modernos, contemporâneos, e está sujeita a todas essas intempéries, essas tempestades que a igreja vive. E o Papa Bento assumiu esta fraqueza e viu que ele não tinha mais condições de levar adiante a barca de Pedro. E entrega alguém mais jovem, mais novo, e que o Espírito Santo, através do voto dos cardeais, viu que Bergoglio era o nome indicado. Desde o dia que o Papa morre, no dia seguinte, no caso começou dia 22, se começa o que a gente chama de congregações gerais, onde são chamados a Roma todos os cardeais, inclusive os que têm mais de 80 anos, para que se ouça, se estuda os documentos da igreja e ver a situação da igreja, fazer um estudo panorâmico da igreja na sociedade, ver qual o estilo do Papa que a igreja hoje precisa. E depois nós ficamos sabendo que foram debatidos, pedidos dos cardeais, um perfil de pontífice que se adequava ao estilo de Francisco. Como a gente citou no início, Francisco é um primeiro Papa latino-americano, argentino, foi o primeiro Papa jesuíta, foi o primeiro Papa a se chamar Francisco. Então, tudo algo significativo, né? E o que nós podemos notar, até então, pelo menos o que eu posso te dizer de João Paulo II, de Bento XVI, foram muitos cardeais que trabalhavam ali na Cúria Romana. Eram cardeais de escritórios, de departamentos. E o Papa Francisco nunca foi cardeal de vida em Roma. Ele foi durante 21 anos, ele foi eleito bispo coadjutor, bispo auxiliar, para ajudar no comando da Arquidiocese de Buenos Aires. Depois foi nomeado arcebispo coadjutor, ou seja, quando o arcebispo atingisse a idade dos 75 anos, automaticamente ele se tornaria o arcebispo. Então ele foi bispo auxiliar, arcebispo coadjutor, depois arcebispo.
e depois o Papa João Paulo II nomeou cardeal. Então, 21 anos ele passou com o povo, em contato com o povo, em Buenos Aires, direto em Buenos Aires. E antes disso, foi provincial dos jesuítas, esta grande ordem religiosa, grande congregação, que nós já devemos ter ouvido falar, foi fundada por nosso padroeiro Santo Inácio de Loyola, e que se deve muito aos jesuítas, inclusive o nosso país, a catequese, os trabalhos do padre José de Anchieta e de tantos outros que deram início à cidade de São Paulo e à educação no nosso país. Então, os filhos de Santo Inácio foram enviados também ao Brasil e deu à igreja também este primeiro Papa, que foi quase primeiro em tudo. E vemos o pontificado que foi, podemos dizer, breve, 12 anos, mas intenso, e que agora ele lançou os frutos e agora a semente vai começar a germinar, a dar frutos para que este pontificado possa valer a pena o que o Francisco fez para a igreja. Pois é, a nossa primeira paróquia, né, Santo Inácio, né, herda, né, assume, né, enquanto pároco, né, enquanto santo de devoção da primeira paróquia de Pinheiro, o fundador dos jesuítas, né, Inácio de Loyola, congregação do Papa Francisco. Arthur, muitos especialistas, historiadores, teólogos, eles veem na figura do Bento, né, Joseph Ratzinger, Papa Bento XVI, o teólogo do século XX, né? O cristianismo, muitos defendem isso, né? Para além dessa questão que marcou a trajetória do papado dele, que é essa questão da renúncia, né? Poucas vezes já teve, acho que você tenha isso mais fresco na memória, não sei se já foi 3, 4 renúncias que teve, foram pouquíssimas, né? Então o papado do Bento ficou marcado por isso, né? Como esse papa da renúncia, né? Mas para além dessa questão da renúncia, né, e dessa visão de muitos do grande teólogo do século XX, o que você conseguiria destacar como um grande legado deixado pelo Bento XVI para a igreja? Olha, eu admiro muito, para ser sincero, admiro muito o Bento XVI. Francisco foi meu terceiro Papa, quando eu nasci era São João Paulo II, mas podemos dizer que eu tive mais proximidade com Bento. Eu me lembro da eleição dele, não tinha muito conhecimento na época sobre o seu Papa, sobre o seu nome, sobre a sua história, eu fui conhecendo depois, mas já conhecido por ser duro, por ser conservador, por ser... Então, bem aí as pessoas também já foram criando uma imagem dele, né, que não prestava, que a congregação da fé tomou muitas decisões que foram duras, mas também porque deveriam ser tomadas. Talvez também como eu falei, o seu trabalho na cúria, não ter muita proximidade com o povo, né? Mas era uma pessoa muito próxima, carinhosa. Às vezes muitas pessoas na época da sua morte ou da sua renúncia frisaram muito esse seu lado, que foi divulgado muito um lado artificial, mas ele era muito humano e até envergonhado. Também talvez muitos dos seus atos deveriam vir também desse seu aspecto que é característico também de todos nós. Ele já ansiava pela sua emeritude, chegou aos 80 anos, queria se retirar para a Alemanha, já era para ter feito isso, mas não fez por causa da situação de João Paulo II, então já contava que depois do conclave ele iria tranquilamente se aproveitar a sua época de cardeal já emérito aposentado. E aí acontece essa reviravolta, os cardeais decidem eleger, o Espírito Santo ilumina que seja ele, mas foi um pontificado muito marcante, não só por essas, também foi breve, podemos dizer, foi característico a sua renúncia, mas também foi muito, podemos dizer, marcado por viagens. Ele levou
podemos dizer há pouco, alguns aspectos pastorais de João Paulo II, mas também pôde, no que foi possível, implementar o Concílio Vaticano II, que ele participou junto com João Paulo II, uma grande reunião de bispos que aconteceu há mais de 60 anos, que deu uma renovada na igreja. Ele participou, foi autor de vários documentos, e ao seu jeito, ao seu modo, ele soube ser este sinal para a igreja. Destacou muito as suas encíclicas, os seus documentos, as suas constituições, que são nomes de documentos próprios dos papas que eles publicam durante seu pontificado. Enfatizou muito as 3 virtudes teologais da igreja: a esperança, o amor e a fé. Então, ele foi, inclusive, a sua primeira encíclica como papa foi Deus Caritas Est, Deus é amor. Então, ele quis transmitir também esta imagem de um Deus próximo, de uma igreja também atenta aos problemas da sociedade, ainda também vindo de João Paulo II, os escândalos da pedofilia. Ele, inclusive, convocou um ano sacerdotal, em que era para se pensar, se ajudar a refletir sobre o papel do sacerdócio. Aí, durante esses anos, eclodiram ainda mais problemas de abusos em relação aos membros do clero. Mas Bento XVI soube conduzir a igreja nestes momentos difíceis, né? Mas a gente conversando às vezes com uma ou duas pessoas, eles falam: eu nunca simpatizei com Bento XVI, com o seu aspecto, com o seu rosto, né? Então, porque era um alemão, pessoas da Europa, europeus, né? Frias, mas mesmo assim com essas características ele era muito humano. Mas claro que isso as pessoas não conseguem de longe, é mais quem tem esta proximidade, né, para ver os seus aspectos. Seu secretário, que hoje é núncio apostólico nos países aí da Europa, inclusive publicou um livro que revela pormenores de como podemos conhecer este homem grande que foi Bento XVI. E como foi frisado, um grande teólogo. O que fica suas obras teológicas, que podemos dizer que depois de Santo Agostinho, ele é o grande teólogo da era moderna que a igreja tem. Devemos dizer que futuramente, como já se comenta, né, se pede que ele seja declarado doutor da igreja, justamente por seus escritos que foram muito atuais e muito também admirados pelo Papa Francisco. Primeiro, a sua renúncia foi algo inédito, e depois algo mais inédito, um Papa conviver com o que a igreja chamou de Papa Emérito, né? Então, durante alguns anos, acho que 8, 9 anos no máximo, o Papa Francisco conviveu com o Papa Bento. E ele dizia que era como se fosse um avô. Quando ele tomava algumas decisões importantes para a igreja, ia visitá-lo, ia consultá-lo para ver o que achava. Quando as viagens, ia antes ou depois voltava para ver. No primeiro encontro deles dois, o Papa passou vários documentos, várias coisas privadas da igreja. Então isso é algo inédito, né? Que 2 papas podemos dizer, viveram juntos, né? E puderam compartilhar um pouco os problemas do pontificado de um e de outro. E Francisco já soube levar à frente já de outro modo, sendo mais próximos ainda do povo, né? O que caracteriza esse pontificado de Francisco. Um pontificado que se destacou muito o tema da misericórdia, um pontificado muito transparente e um pontificado mais próximo do povo. E aí Francisco soube, com seu jeito contagiante e alegre, próprio nosso latino-americano, né, e de pastor, soube levar à frente muito bem, com maestria, o seu pontificado. A gente tem conhecimento, né, via imprensa, de que existem algumas correntes, vamos dizer assim, dentro da igreja, né? E principalmente uma ala mais conservadora e uma ala mais progressista, mais a favor de mudanças. O papado de Francisco, ele é um papado em que ele toma algumas decisões, vamos dizer assim, num ritmo diferente do que a igreja até então era acostumada. Vamos dizer assim, num ritmo um pouco mais acelerado, né? E logicamente, o que a gente tem informação pela imprensa é que essa ala conservadora, de certa forma, não via isso com bons olhos, né? Mas eu queria que o Arthur falasse para a gente de como de fato foi esse papado do Francisco, no sentido dessas mudanças que ele implementou, que ele sugeriu,
né, que ele via que eram necessárias, inclusive este ano passado, né, a própria questão do funeral, né, do Papa, ele mudou algumas questões, até características do próprio caixão, né, mudaram, né, para uma coisa mais simples, mais singela, inclusive. E ele sabia que ele seria o primeiro a experimentar essas mudanças, né? Então, menos de um ano depois, ele experimenta, né, essas mudanças que ele sugeriu, né? Então, algo até então muito digno, né, se a gente for analisar por esse lado, por esse viés. E, além disso, falar do papado dele, logicamente que é muito interessante e contextualiza com a questão do que ele publicou, né, que os documentos, né, essas encíclicas, essas exortações que o Papa publica, de certa forma demonstra de forma escrita, né, essa linha. A gente observa um Papa que descreve alguma coisa no sentido de preservação do meio ambiente, que ele chamava de casa comum, né? Ele fala muito, escreve algo ligado já para as famílias, esse enfoque nas famílias. A questão da igreja de saída, né? Ele fala alguma coisa também, a igreja missionária. Então eu queria que o Arthur falasse, desdobrasse um pouco sobre isso para nós. Pois começa com o seu nome, né? Nós sabemos, ele mesmo contou que quando ele viu que os 2/3 dos votos dos cardeais recaiu sobre ele, quando o cardeal responsável foi perguntar se ele aceitava a eleição e qual nome ele assumia, ele contou que um cardeal brasileiro, que depois nós ficamos sabendo que era Dom Cláudio Umes, que foi arcebispo de São Paulo, cardeal, disse a ele: não se esqueça dos pobres, disse a ele no ouvido, né? E isso incentivou ele a escolher o seu nome, Francisco. E depois, nas primeiras audiências, perguntaram a ele se era em homenagem a São Francisco Xavier, que era seu irmão de congregação jesuíta. Ele disse não, quer dizer a São Francisco de Assis, o pobre de Assis, italiano. Então, bem aí já começa a direta do pontificado de Francisco. Ele sai de Roma, vai ao hotel, à pensão, ao apartamento onde ele estava hospedado para pagar as dívidas, contando de fazer isso depois do conclave, mas foi eleito, então ele vai, então isso já chama a atenção de todo o povo, né? E com isso o nome dele começa a trilhar os ideais do pontificado, o ponto que falou sobre o cuidado com a casa comum. Ele escreveu algumas encíclicas chamadas Laudato Si, Louvado Sejas, que fala do cuidado e da preservação da casa comum. E começa a colocar em prática meios, objetivos de fazer com que a ecologia, a natureza seja preservada a partir do Vaticano. Diminuição de gastos, de mudança de alguns hábitos, inclusive para que a natureza fosse preservada. Depois também a gente vê o cuidado com a paz, já mais recente, com as guerras que foram eclodidas. A cada ângelus, a cada missa, a cada mensagem, o seu apelo pela paz na Palestina, em Israel, na Ucrânia, em Mianmar, no Sudão. Ele fez tudo em Gaza. Falar em Gaza, todos os dias à noite ele ligava para o pároco, para a única paróquia que tem na faixa de Gaza, da Paróquia da Sagrada Família, que os católicos são a minoria, para saber como os católicos tinham passado o dia, se tinham almoçado, se tinham jantado. O pároco dizia que ele já conhecia até cada um pelo nome, porque eram poucos. E mesmo do hospital, nesses seus 38 dias que ele ficou internado, só mesmo nos dias que não foram possíveis, que alguns dias que foram mais difíceis para ele do que os outros, ele não conseguiu ligar, ou ligava apenas chamada de vídeo e acenava, mas ele se mostrava próximo desses cristãos onde são a minoria. Ele soube dar atenção aos lugares onde os cristãos eram a minoria, para ver que em 12 anos ele nunca visitou o seu país de origem, a Argentina, mas foram em países em que os cristãos são a minoria, Mianmar, Emirados Árabes, e ele se mostrou próximo da igreja, um pai que está próximo dos seus filhos, não filhos de grandes quantidades, mas para dizer que o pai olha atentamente esses seus filhos que são pequenos. Depois também o cuidado com a família. Durante o pontificado de Francisco, ele publicou alguns documentos chamados motu próprios,
sobre Amoris Letícia, que inclusive deu muito o que falar, porque ele até colocou isso sob a cargo dos bispos, né? Que os bispos pudessem liberar a comunhão aos casais de segunda união, né? Vamos supor, eles casaram, se separaram, não tem outro relacionamento, então o bispo poderia consentir que aquela pessoa pudesse receber a comunhão, mesmo não tendo a causa de nulidade declarada pela igreja, mas não está mais convivendo com outra pessoa, né? E poderia, o bispo analisando o perfil, cada caso, a situação, conceder a comunhão àquele homem ou àquela mulher que não se casou, não abriu outro relacionamento, mas que poderia comungar. E aos casais de segunda união, também o engajamento na igreja. Porque às vezes a gente olha essas pessoas, não podem receber o sacramento do matrimônio, não podem comungar, então se afasta da igreja. Não. Então ele quis dizer que há tantas formas de poder engajar. Uma frase que ele disse na Jornada Mundial da Juventude em Portugal: na igreja há lugar para todos, frisou bem vezes todos, né? Ele quis tornar uma igreja próxima, uma igreja acolhedora, uma igreja, como ele dizia, aberta, de portas abertas, né? Uma igreja que sai da sua sacristia, que se coloca à disposição dos outros. Hoje mesmo, na missa de corpo presente, o cardeal Ré, que é o decano do colégio, frisou na homilia que ele associou várias vezes que a igreja é como se fosse um hospital de campanha, onde chega pessoas de todos os tipos, feridas graves, pequenas, e que a igreja está ali para acolher a todos e a sanar, a sarar cada ferida. Então o Papa soube dar atenção a cada detalhe, a cada tema, a ecologia, aos casais de segunda união, às causas de nulidade matrimonial, que antigamente eram mais difíceis, ele tornou-as de forma mais fácil para que fosse reservada também, resolvidas nas dioceses através do bispo, dos bispos diocesanos. O apelo da paz, a misericórdia, que inclusive durante o seu pontificado ele convocou um ano extraordinário, um jubileu extraordinário para falar da misericórdia. E agora esse ano que nós estamos vivendo, o Ano Santo da Esperança, que também foi convocado por ele, que acontece de 25 em 25 anos. Então, o pontificado de Francisco é riquíssimo e vasto. Ainda vai se demorar muito a compreender o que, nesses 12 anos, de uma forma rápida, como foi abordado, né, falar. E algo também que chama a atenção, que ele convocou, o que na igreja chama de Sínodo dos Bispos, ele quis tirar esse termo, né, que antigamente era algo reservado só aos ordenados. Então, um sínodo em que incluía todos, padres, religiosos, mulheres, crianças, jovens, adolescentes. E o último sínodo que a igreja viveu foi um sínodo sobre a sinodalidade. O que é isso? Caminhar juntos. Para dizer que a igreja tem ouvido, tem atenção a todos. Ele fez, a primeira vez, ele ouviu, mandou um questionário para todas as igrejas do mundo. Foi organizado de forma nacional, depois de forma paroquial, depois de forma diocesana, depois de forma nacional, depois de forma continental, e todas essas respostas foram organizadas e enviadas para o Vaticano, que serviu de documento de trabalho para o sínodo, que foi feito de várias partes. Ano passado foi a última parte, e que o documento final ele fez que se tornasse parte do magistério da igreja. Então, geralmente, aos finais dos sínodos, o Papa escrevia um documento que ele achava interessante ou não. E dessa vez ele mudou. O documento final do sínodo, que foi construído com a participação de todos, ele disse: este é o documento, eu não vou escrever nada. Este documento agora faz parte do magistério da igreja, do ensino da igreja. E aí, ele morreu e deixou encaminhado, pelos próximos 3 anos, o seu sucessor. E a comissão própria, que foi formada pelo sínodo, deverá levar à frente esses trabalhos de implantação do que foi abordado no sínodo. Porque o documento não dita regras, não diz deve ser assim, assim, assado, mas leva pistas para que cada diocese possa analisar e levar em prática o que aquele assunto tem a ver com a minha realidade. Porque o que nós vivemos aqui já é diferente na África, já é diferente na Europa, já é diferente na Oceania. Então, ele deixa livre, dá esta liberdade para as dioceses, para as igrejas particulares,
de levar à frente o seu serviço. Então, o Pontificado de Francisco, ele trabalhou sobre a Amazônia, que inclusive, não sei se vocês lembram que na época se destacou muito na imprensa de ordenar padres casados, né? De fazer os padres casados para atender essas comunidades ribeirinhas distantes, longínquas, que não tem missa, só tem missas de ano a ano e difíceis acesso. Então, isso tudo foram levadas reflexões nesses sínodos, que é momentos de escuta, de partilha, em que o Papa ouve e depois ele toma as suas decisões. Também nesses sínodos foi falado sobre a família, que surgiu esses documentos que a gente já falou, e também nestes sínodos também surgiu várias temáticas, inclusive sobre a ordenação de diaconisas, também outro tema que foi muito abordado, né? E inclusive ele montou uma comissão de estudo feita por cardeais, por bispos, por religiosos, para saber qual seria, se a igreja aceitasse a ordenação de mulheres como diaconisas, qual seria a função das diaconisas, né? E que esta comissão existe, né? E vamos ver agora como será com o próximo Papa, como será a linha que a gente reza, que siga, que não seja fiel, que a gente sabe que nem todos são iguais, mas que continue pelo menos um pouco nas pegadas de Francisco, porque ele soube fazer a igreja tornar-se próxima. A gente viu esses dias no jornal tantas vezes o povo chorando, triste. Francisco soube ser aquele Papa que soube ser próximo de cada um. A gente olhava em Francisco, reconhecemos se fosse o padre da nossa paróquia, da nossa comunidade, do nosso confessor, aquele amigo. Ele soube cativar, soube tornar-se próximo uns dos outros. E hoje, na porta lá da Basílica de São Pedro, da Basílica de Santa Maria Maior, que foi onde ele foi enterrado, quem estava lá na porta esperando? Os pobres, os sem-tetos, as mulheres, os transgêneros, aqueles que sempre ele deu atenção. Então, o pontificado de Francisco é rico e vai dar ainda muitos frutos para a igreja, nesse serviço que ele nos deu. Esse é o momento em que se fica buscando, não é, muitas definições, não é, muitas a tentativa de definir o pontificado, a trajetória do Papa Francisco em um único conceito, né? E a gente já até conversava antes de iniciar aqui com o Arthur, né, que muitos o definem como um Papa progressista, né? O que é, de certa forma, um conceito, uma definição tanto quanto problemática, se a gente for analisar de maneira mais profunda, até filosófica, a questão da definição de progressista, né? Então, o Papa Francisco, ele teve muitos movimentos no sentido de um Papa reformador, né? De perceber estruturas dentro da igreja que careciam já de redirecionamento, né? E trabalhou em torno disso, né? Um Papa profundamente trabalhador, né? Isso é uma característica forte do Papa Francisco. Ele, ao longo dos seus 12 anos de pontífice, foram, acho que, 7 exortações apostólicas, né? Dessas 7, acho que 3 dentro do aspecto técnico de bula, né? As demais exortações com temas diversos, né? Como já foi falado, né? Laudato Si, a questão muito voltada para a doutrina social da igreja, né? Amoris Laetitia, questão foque sobre o resgate dos valores fundamentais da família, enfim, aquilo que é possível ainda esclarecer e aprofundar sobre esse valor da família dentro do seio da igreja, na sociedade, né? O primeiro documento, a exortação dele foi Evangelii Gaudium, né? A alegria do Evangelho. Do Evangelho, né? O resgate, né? Do ardor, do anúncio do Evangelho, da importância dessa mensagem para o mundo, né? Então, uma vida muito, muito intensa de trabalho. Quando a gente pensa em 7 exortações e divide isso em 12 anos, vai dar aí em torno de, a cada 1 ano e 7 meses, um documento desse chegando. Então, são documentos extremamente complexos, profundos,
de pesquisas extremamente intensas, né? O documento Laudato Si, por exemplo, ele convocou as maiores autoridades com relação a essa questão climática, ambiental, né, para discutir, dentre eles o ex-presidente americano, que é um dos caras, o Al Gore, né? Né? Então, para dar todo esse fundo para além da questão espiritual, mas também a questão cientificista da coisa, né? Então, o Papa Francisco é essa figura que consegue, de fato, dialogar e agregar com todas essas dimensões, né, que movem a sociedade para além, né, do núcleo cristão, né? Então, o Papa Francisco, na minha maneira de pensar, a definição de progressista não abarca, né, o que ele conseguiu fazer, mexer, né, até então na igreja, né? Daqui a pouco acho que a gente vai começar a ver mais essa questão da perspectiva de quem assume, né? E aí, mas é isso. Assim, eu só queria que se o Arthur lembrar, que ele citasse, né, se conseguir lembrar, eu sei que não, até porque são a maioria nomes, na verdade sempre nomes em latim, né, desses documentos que Francisco publicou durante o seu papado. E aí depois que ele cita o nome, não precisa nem aprofundar, só precisa dizer assim, esse aqui tratava mais ou menos disso, esse aqui tratava mais ou menos disso, de maneira para a gente compreender, como o Gilberto disse, são documentos extremamente complexos e que às vezes a gente precisa inclusive ter alguém que de certa forma nos oriente de dar a compreensão, né, da edição de simples compreensão. E depois eu já quero pra gente, quando ele concluir, pra gente já ir para essas perspectivas, né, da sucessão. Vamos lá, só para frisar que fala que Gilberto frisou, que é o Papa reformista, né? A gente lembra mais uma vez de São Francisco, que naquela época o chamado, a conversão de Francisco de Assis dá numa capelinha abandonada chamada Capela de São Damião. Ele escuta o cruz do crucifixo e diz: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja que está caindo. Primeiramente ele pensa que é aquela capelinha que está caindo os pedaços, e aí depois ele se toca do que é o serviço que a igreja está precisando dele, né? Que é a igreja estrutura, a igreja espiritual, não a igreja física, templo, né? E aí Francisco assume do nome a situação, todo este regresso às origens, o que a gente falava, não é nada de novo, né? É apenas atualizar o que Cristo fez naquela época, nesta sociedade que nós estamos. A atenção às mulheres, ele colocou muitas mulheres dentro da cúria romana, foi nomeada uma irmã como prefeita do dicastério, que antigamente era só cardeais, e várias prefeitas como secretária do governatorato, que é como se fosse a sede do governo de Roma, como se fosse não, é a sede do governo da Santa Sé. Como a gente sabe, o Papa é o líder da Igreja Católica, mas é um chefe de Estado. Por isso que a gente falou no início, até que eu fugi um pouco do assunto, né, que a mudança dos ritos do funeral. Ele disse que ele não queria mais uns ritos de funerais de um monarca, mas de um pastor, próximo do povo. E a questão que César tocou também no início lá, a questão do termo nomear e ordenar. E a verdade que são ministros, né? Isso, na igreja nós temos os 7 sacramentos, dentro dos sacramentos nós temos a ordem, e a ordem é dividida no diaconato, no presbiterato, que são os nossos padres, o diaconato, os diáconos, e o episcopado, que são os nossos bispos. E da onde vêm os arcebispos e os cardeais? O arcebispo é um bispo normal como o outro, apenas recebe esse título porque ele é nomeado, é designado para ser bispo de uma arquidiocese. O que é isso? Uma igreja mais antiga, que se destaca por algum sentido histórico, cultural. No nosso exemplo aqui no Maranhão, a única arquidiocese é São Luís, porque foi a nossa capital mais antiga, desde 1612, né? Agora já se fala de um estudo de imperatriz ser nomeada como arquidiocese também, aí no Maranhão passaria a contar com 2 arquidioceses, devido também à extensão do Estado. E a arquidiocese é uma forma de organização. Então, todas as 11 dioceses do Maranhão são, podemos dizer, ligadas à sua matriz, à sua gênesis, à arquidiocese de São Luís. Não depende
Pinheiro não depende de São Luís em nada para exercer o seu papel de igreja, para caminhar. Mas uma forma de organização, como a gente sabe, a igreja é hierárquica. Então, a igreja vive assim. Então, os bispos são nomeados arcebispos. Então, por isso que recebe esse termo de arcebispo arquidiocese. E cardeal é um título daqueles colaboradores que são mais estreitos ao Papa. Então, quando o Papa precisa tomar alguma decisão, ele chama estes cardeais a Roma, ou então mesmo à distância. Hoje temos muitos meios de aproximação, de comunicação, para ajudá-lo no governo da igreja. Isso também foi algo de destaque no pontificado de Francisco, porque ele aumentou o limite dos cardeais. Foi um dos papas que, em 12 anos de pontificado, ele criou 10 consistórios. Ele organizou 10 consistórios. O que é isso? O evento em que são criados novos cardeais. Hoje nós temos 135 cardeais aptos para participar do conclave. Isso também fere a lei, a última lei de Paulo VI, se não me falha a memória, e confirmado por João Paulo II, num documento chamado Universi Dominici Gresci, que é todo o rebanho do povo de Deus, que fixa em 120 o número de cardeais eleitores que devem entrar na Capela Sistina. E agora nós temos 135. Todos devem votar, porque a mesma documentação diz que não se deve impedir o cardeal de votar se está apto. Então, por mais que fuja do número estabelecido, agora as congregações dos cardeais vão ver como vão encaixar esse número na Capela Sistina, para que no próximo conclave, iniciado daqui a alguns dias, vote 100. Parece que já tem um que disse que não irá porque está doente. Então 134 cardeais irão participar do próximo consistório. Então, os cardeais são aquelas pessoas mais próximas do Papa. Vamos lá nas encíclicas, né? Dentro do caixão do Papa, no dia que foi lacrado, ontem, foi colocado um tubo com um documento em latim, um resumo da vida do Papa. E o último parágrafo desse documento faz menção aos documentos do Papa. Então, nos diz bem assim: o magistério doutrinal do Papa Francisco foi muito rico, testemunha de um estilo sóbrio e humilde, fundado na abertura missionária. Então, é aquele que colocou a igreja no caminho da missão, uma igreja em saída, em estado permanente de missão. É fruto também do documento que ele participou aqui, chamado a Conferência de Aparecida, o CELAM, que aconteceu, em que ele ainda era cardeal, e ele foi um dos documentos de Aparecida que é fruto desse encontro, e ele ajudou na elaboração. Então, muito foi o que direcionou exatamente a América Latina, este documento de Aparecida. E vamos lá para os documentos. A primeira exortação foi Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho. Então, bem aí é uma síntese do pontificado. Como deve ser a igreja que ele pensa? A igreja próxima dos pobres, que envolvendo a todos, as mulheres e tudo mais, como nós já falamos. Depois veio 4 encíclicas importantes. A primeira, Lumen Fidei, chamada Luz da Fé, que inclusive é chamada uma encíclica que é escrita a 4 mãos, porque Bento XVI começou e ele concluiu. Então, é uma encíclica que fala da fé. Então, na linha de Bento, a fé é uma das 3 razões teologais, a fé, a esperança e a caridade. Então, Francisco conclui. Então, fala um pouco da fé em crer neste mundo que a gente vê que está se perdendo o senso pelo sagrado. Depois, a fé em Deus. Depois, a Laudato Si, que nós já falamos, louvado seja, que trata da ecologia e da responsabilidade humana na crise climática. Depois, a Fratelli Tutti, fala sobre a fraternidade humana e a amizade social. Inclusive, foi até tema de uma campanha da fraternidade que a CNBB promoveu. Então, nós somos todos irmãos. Não há ninguém acima de um ou de outro. Nós somos todos filhos de Deus e irmãos uns dos outros. Não podemos nos colocar acima do outro. Tem uma frase muito famosa dele, né? Que a gente só pode olhar a pessoa de cima para baixo quando for para ajudá-la a levantar. Ou seja, que nós não estamos acima de um ou de outro. E uma última encíclica, que foi já do finalzinho do ano passado, Dilecti Nus, Ele nos amou, que é sobre a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, sobre o amor. Depois, ele promulgou 7 exortações apostólicas, 39 constituições apostólicas, inúmeras cartas apostólicas, a maioria na forma de motu próprio, que é uma lei, como se fosse a Constituição Federal, 2 bulas de convocação de Ano Santos, o Ano da Misericórdia,
e o ano da esperança que nós estamos vivendo. Inclusive, é bom frisar o da misericórdia, né? Uma frase temática que ele disse que Deus nunca se cansa de nos perdoar, nós que nos cansamos de pedir perdão, para dizer então que a misericórdia de Deus não tem limites. Deus sempre está à nossa espera, por maior pecado que nós façamos, mas se a gente se arrepende e se compromete a dizer eu não vou fazer mais isto, Deus está ali a nos acolher, a nos perdoar. Então ele mostra a figura de um Deus próximo, de um Deus terno, não é aquele Deus castigador, mas um Deus paterno, um Deus misericordioso. E depois, as inúmeras reformas que ele fez, né? A Secretaria para a Comunicação, para a Economia, o Banco do Vaticano, eram muitos escândalos. Inclusive, tem uma polêmica de um cardeal, Ângelo Bécio, que foi removido os direitos de cardeal e agora ele está lutando para participar do conclave. Mas o Papa retirou todos os seus deveres de cardeal, todos os seus direitos e deveres de cardeal, porque ele estava envolvido nesse escândalo de uma venda de um imóvel que pertencia à Santa Sé, à igreja, e causou uns escândalos no Banco do Vaticano. Então agora o Banco do Vaticano está transparente. Ele fez muitas mudanças, inclusive colocando mulheres que antigamente eram só homens, então tem religiosas, leigas. Então uma das mudanças claras do pontificado de Francisco é a economia do Vaticano, os leigos, a família, a vida, o Serviço de Desenvolvimento Humano Integral, reformou a Cúria Romana. A Cúria Romana antes era só autoridades mesmo, nariz em pé. Ele soube humanizar a Cúria Romana, então uma Cúria Romana próxima, o que ele frisou, uma Cúria que está a serviço do povo, não que a Cúria está para mandar no povo, mas está a serviço do povo, que é a igreja. E depois os processos que eu já falei, né, da nulidade matrimonial, ele reformou os processos e também documentos para proteger os menores, abusos de menores por parte do clero e também por parte de qualquer pessoa que frequenta a igreja. Então esse é um pouco o resumo de Francisco. Ele deixa a todos nós esse testemunho admirável de humanidade, de vida santa, de paternidade universal, e que ainda vai dar muitos frutos para a igreja, o seu pontificado. Arthur, em 2013, no início do pontificado do Papa Francisco, que foi a primeira viagem internacional que ele fez depois de assumir, ele veio na Jornada Mundial da Juventude. Nesse período, ele concedeu uma entrevista de 40 minutos para o jornalista Camarote, da Globo News. E nessa entrevista, ele foi indagado pelo jornalista sobre a evasão dos cristãos nesse momento, que estava muito presente nessa época, inclusive com dados recentes que o Rio de Janeiro, o primeiro estado ao número de cristãos protestantes superar o de católicos, né? E a resposta foi nesse sentido, né? Na visão dele, o que estava caracterizando essa evasão, muito presente no Brasil, mas em outras regiões do mundo cristão, né? E ele foi muito o jeito dele, assim, disse que ele não sabia como responder sobre o Brasil, que ele não conhecia ainda, né? Mas a percepção dele de maneira global, enquanto igreja, é que a igreja precisava voltar a ser uma igreja de proximidade. Aí o jornalista até falou, uma igreja de aproximação, em que ele diz, não é aproximação, de proximidade. Não é? Ou seja, nós estamos próximos aqui um dos outros nesse momento. Mas a proximidade aqui, Francisco se refere à proximidade do acolhimento, né? Do chegar perto e perguntar como que você está, né? Você está precisando de alguma coisa, né? Você precisa, é esse tipo de proximidade, né? Então a minha pergunta, né, Arthur, é nesse sentido, né? Quais os momentos mais evidentes que a gente consegue perceber durante essa trajetória do Papa Francisco, esse movimento de proximidade da igreja, né, para com essas inúmeras realidades do povo em todo o
mundo aí na sociedade. A gente soube ver um Papa de muitas palavras, mas mais ainda de gestos. Antes da viagem no Brasil, ele visitou uma ilha de Lampedusa, dentro da Itália, né? É a porta de entrada na Itália, através do mar Mediterrâneo. E que muitos imigrantes morriam afogados. Então ele fez questão de ir à ilha de Lampedusa, pegou um barco, foi um pouco até onde jogou uma coroa de flores em homenagem a todos os imigrantes. Uma coisa que era atualmente o maior cemitério do mundo. Exatamente. Lá celebrou a missa na causa do... Inclusive o altar que ele celebrou a missa foi construído com restos das embarcações que naufragavam. Então isso foi muito significativo, né? Então Francisco que se mostra atento a estas pessoas que, para as autoridades, para as pessoas, apenas mais um número, apenas mais uma pessoa, mas não, ele gostava de dar essa importância, este ser próximo. Outro gesto dele também, que lá nos arredores da Praça São Pedro, na colunata da Basílica de São Pedro, que é aquele grande, parece que abraça a Basílica, ele abriu centros, casas de apoio para as pessoas de rua, onde tivesse um lugar para eles fazerem as refeições, para tomar banho, para fazer a barba, para lavar a roupa, assistência médica. Então Francisco soube falar e soube dar o exemplo, né? Muitos nesses países que ele viajou, em que a crise da guerra, ele trazia refugiados para hospedarem-se no Vaticano. Dizia: a casa do Papa é a casa de vocês, é a casa do povo, é a casa de todos. Então são muitos gestos que Francisco nos ensina e que fica para a igreja, né? Ele aprendeu com o maior, que é Jesus Cristo. Ele foi um grande sendo pequeno. E inclusive, entrando nessa temática da guerra, ele recebeu uma vez na Casa Santa Marta as autoridades do Sudão, e ele se ajoelhou para beijar o pé do presidente, do governador do Sudão, como gesto de clamor pela paz. Então é aquele Francisco que quer que todos nós nos tornemos instrumentos, seres de paz, mas que trabalha a unidade, trabalha este ser próximo. Então são muitos gestos carregados de proximidade, de ternura, de amor, de esperança, e que agora, como a igreja nos diz, ele brilha como um sinal luminoso do Evangelho. Ele que tantas vezes pediu para rezem por mim, agora a gente pede que ele lá do céu reze por nós, para que a gente continue a levar a igreja adiante. Ele soube nos ensinar que há um jeito novo de ser igreja. E que ainda é possível. E vamos rezar para que o Espírito Santo nos ilumine os cardeais, ilumine a igreja, ilumine todos nós que fazemos parte da igreja a sermos melhores, a sermos caridosos. Porque não depende só do Papa, não depende só dos bispos cardeais. Somos nós que fazemos a igreja. Os leigos são a maioria. Então somos nós que estamos no contato direto ali com as pessoas. Somos nós que podemos chamar o padre, o bispo, a irmã. Vamos ali visitar, vamos levar a palavra de Deus. Vamos ser igreja, vamos ser sinal da mudança, da transformação. Isso tudo são sinais de Francisco e que levam a gente a pensar nesta forma de ser igreja. Ele nos ensinou que outra forma de ser igreja é possível. Não no sentido novo, mas no sentido de voltar às origens, do que aquilo nós já falamos, aquela igreja que Jesus Cristo levou. Esse novo do Evangelho, a mensagem de novidade do Evangelho que nunca envelhece. Nunca envelhece. É sempre nova a palavra de Deus e sempre atual. Certo. Avancemos. A gente sabe que após a morte e todo o rito de funeral do Papa, até o início do conclave, há um certo período que, além de servir logicamente para o deslocamento, né, dos cardeais que não estão em Roma para chegar até o Vaticano, mas também para que haja as congregações gerais, que o Arthur já mencionou, que vão apontar a direção desse novo papado, o perfil. E a partir desse perfil, cada cardeal tem, logicamente, a liberdade, o livre-arbítrio, né, de enxergar qual dos seus irmãos cardeais é aquele que preenche, vamos dizer assim, né, esses pré-requisitos, né? E a gente tem alguns nomes assim que já são sugeridos na imprensa, né, como possíveis papas. E tem uma frase, inclusive, que são frases dos cardeais, que é muito interessante, que há muito cardeal
que ele entra papa na Capela Sistina, né, quando eles vão ser reclusos, Isso e é que ele sai cardeal. Quer dizer que toda a imprensa diz que ele vai ser papa e na hora ele ajuda a eleger um outro, né? E isso é muito interessante. E o exemplo, né, a eleição de Francisco, né, é uma eleição que nos mostra muito disso, né? Francisco, longe de ter sido favorito, né, a chance era a mínima, se diziam, né, como o Arthur já mencionou, até os brasileiros, né, eram cotados, né? Principalmente o lá de São Paulo era mais cotado, o cardeal de São Paulo. Mas, Arthur, assim, dos nomes que tu tem visto, logicamente que a gente fala muito no sentido também, assim como a imprensa da especulação, porque é algo extremamente fechado. Assim, quais são esses nomes assim, que tu lembra? Eu sei que tem o Parolin, que é o mais falado, né? Que exercia inclusive uma função importante próximo a Francisco, que talvez pela proximidade a Francisco, eles cogitam o nome do Parolin, inclusive eles falam, a imprensa é algo interessante, eles já colocam assim, que o Parolin é favorito e que herdaria o nome Francisco II. Né? Isso é interessante. Mas tem também o filipino, né? O Tagle. Né? E tem... e tem, o Gilberto está dizendo que torce pelo Tagle, o filipino. E reza, né? E reza, né? E tem um africano também que desponta, segundo a imprensa. É importante dizer isso. Tu tem nomes anotados aí, Gilberto? Então, Gilberto lista os nomes que ele tem e depois o Arthur fala. A gente já está indo já para os finalmente. E é justamente isso que a gente vai abordar. É só um momento. Tem o Mateus Zup. Mateus né? Zup. Mateus Zup, que é considerado perfil equilibrado. Da linha de Francisco. Perfil equilibrado, conciliador, enfim. Né? E depois temos o Luiz Antônio Tagle, que é o filipino. Né? Para quem tu reza aí. Isso. Porque ele nomeado por Francisco, né? E tem uma função importante. Gil, é importante, colocando, né, esse exemplo, tu disse que o Tagle, Luiz Antônio Tagle, você reza, torce e reza, né, para que seja o próximo Papa. Aí eu queria que o Arthur, depois que ele fizesse a fala dele também dos nomes, que ele dissesse se tem algum assim que ele gostaria de vê-lo Papa, se ele está rezando por algum especificamente, se ele torce por algum especificamente. O Tagle, ele tem uma espiritualidade muito também próxima à espiritualidade do Papa Francisco. E foi um dos cotados para suceder Bento. Já se falava do nome dele. Ele é responsável pelas missões, conduzir as missões. Isso, é o que é chamado de Castério para a Propagação da Fé. Onde o ensino da igreja ainda não chegou, onde já tem para que aumente, se expanda. É muito carismático, cara, muito sorridente, acolhedor, né? Temos o Peter Erdo, isso, né? Que é também considerado conservador, né? Equilibrado, conciliador. Ele é de Budapeste. Isso. Né? Budapeste Hungria. Isso. Hungria. Percebam aí que o Zup é italiano, europeu. Parolin é italiano. O Tagle é asiático, né? O Erdo europeu, né? E aí tem o cardeal Ambongo. O Ambongo. Ambongo, isso mesmo. Que é o africano. Isso. Né? Cotado. Esse também se fala muito bem dele. Ele também foi nomeado por Francisco, creio que né? sim. E tem todo esse peso da organização das missões na África, que é o continente onde o cristianismo tem mais se expandido atualmente. Então, tem um peso grande. E aí tem o Areline, né, que é um francês. Aveline, isso. Aveline, que é o francês de Marseille. Marseille, né? Isso.
Depois vem o Pizzaballa, o patriarca de Jerusalém. Exatamente. Italiano, outro italiano. Europeu, né? Então esses são os nomes que eu consegui buscar, né? Que são os mais que tem mais sido evidenciados, assim, né? Que podem chegar com força, né? E quando eu comentei sobre que rezo e torço pelo filipino, por essas características a gente, outra coisa que é interessante, né, que eu imagino que será muito forte um movimento de retorno de um europeu, porque houve essa ruptura aí depois de um argentino, de um latino-americano. Exatamente, né? E que trouxe mudanças, né, muito visíveis. E que mexeu muito com essas estruturas mais conservadoras da igreja. Então, eu imagino, na minha maneira leiga de analisar, com base também no que a gente lê e vê, né, no noticiário, que vai haver uma resistência muito grande em eleger um fora da Europa. Então, daí as minhas orações e a minha reza por vir um asiático, né? Porque também é um continente. E é um continente onde a igreja está crescendo muito. Muito, né? E tem esse perfil missionário, do carisma. Se fala super bem. De todos eles é o que todo mundo fala com alegria nos olhos, assim, diante do perfil dele, né? E essa questão do africano eu acho que é muito também interessante por todo o contexto, né? Acho que já foram 3 ou 4 papas africanos na história do papado que já teve, né? Que já tivemos. Todos os demais, a grande maioria, europeu, né? E também se vai muito em conta, se leva muito em consideração essa questão da expansão da igreja, que de fato o Ocidente é bem mais expressivo, né? Mas são os nomes, eu não sei se Arthur tem algum outro nome que destaca, né? Aí para partilhar. Não tá. Não tá na lista dele. Pois é com a sede vacante, né? Que é o período que se dá com a morte do Papa. Todos os ritos que o Papa fez alguma alteração, né? Agora, como ele não morou no Palácio Apostólico, estava morando na Casa Santa Marta, então todos os primeiros ritos foram feitos lá naquela capela, depois foi trasladado o corpo para a Basílica de São Pedro. Antigamente eram 3 caixões, algo típico dos velórios de monarcas, e o Papa disse que apenas um caixão de madeira, para ficar mais próximo do povo, um velório de um pastor, não mais em cima de uma plataforma chamada de catafalco, mas algo baixo para que o povo pudesse olhar. Então isso foram mudanças, alterações que o Papa Francisco fez ano passado, que já foram usadas agora com ele. Inclusive também mudando o local da sepultura, que antigamente todos os papas deveriam ser sepultados na Basílica de São Pedro, na cripta vaticana. Temos outros papas que foram sepultados, mas as leis recentes dizem que deve ser na Basílica de São Pedro. Ele alterou, dizendo que o Papa escolhe o local onde ele deve ser sepultado. E hoje ele foi sepultado na Basílica de Santa Maria Maior, uma das 4 basílicas maiores de Roma, papais. Ela é do ano 300 e pouco, é a primeira igreja do Ocidente dedicada a Nossa Senhora, a primeira igreja mariana do mundo. Lá tem um ícone de Nossa Senhora que a tradição diz que foi pintado por São Lucas, apóstolo, e que se chama Salus Populis Romani, salvação do povo romano, em que ele é muito ligado a este ícone desde quando era cardeal, ia rezar muito. Durante o seu pontificado, antes e depois de cada viagem, ele ia lá rezar. Foram mais de 100 visitas a este ícone, e lá que ele escolheu que o seu sepulcro fosse localizado. E aí agora, hoje, com este sepultamento, inicia-se o que a igreja chama de Novendiale, 9 dias, novenário, de luto oficial pela morte do Papa. Então hoje iniciou com a missa Ezequiel, missa de corpo presente, como a gente conhece aqui no Brasil, e irá até o próximo domingo. Todo dia um cardeal irá celebrar uma missa na intenção do Papa. São agora oficialmente os 9 dias de luto
da igreja pelo seu Papa falecido. Depois disso, os cardeais todo dia se reúnem em congregação e vão decidir a data que vai iniciar o conclave, com chave, o significado desta palavra, trancados, né? E aí inicia com uma missa na Basílica de São Pedro, que é chamada a missa pro elirrendo pontífice, pela eleição do sumo pontífice, invocação ao Espírito Santo, e depois aquela procissão que os cardeais vão para a Capela Sistina, onde lá acontecem as votações, onde só ficam os cardeais. E os nomes, até que se saia a fumaça branca, né, alcance os 2 terços e seja anunciada ao mundo a eleição do sucessor de São Pedro, de número 267. Os nomes foram esses, mais ou menos, que vocês citaram. Se fala muito do cardeal Pietro Parolin, que é um italiano. Ele era secretário de Estado, que cai, com a morte do Papa, esse cargo cai. Era, podemos dizer, o número 2 do Vaticano, depois do Papa Francisco. Ele era italiano, sempre foi o chefe de Estado do Papa. Quando ele assumiu, logo depois ele o nomeou, e acompanhou ele nas várias situações difíceis da igreja. Muitos países ele foi representá-lo e tudo mais. Então se fala muito dele. Depois temos o Matteo Maria Zuppi, que é outro italiano, presidente da Conferência dos Bispos da Itália. Ele segue muito esta linha de Francisco, muito mesmo, mais declarado ainda do que o Parolin. O Parolin está ali, não é nem avançado, nem, podemos dizer, reformador. Ele é de meio, de centro. Mas Zuppi não. Zuppi se destaca ainda mais na linha de Francisco. Inclusive, com essa parte das guerras, ele foi enviado muitas vezes para tentar negociações em nome do Papa. Tem Pier Battista Pizzaballa, que é italiano, patriarca de Jerusalém, mas é um cardeal recente, mas também se falam dele, não apoio muito o nome dele. E é o Tagle, asiático, já se fala há algum tempo. O francês Aveline, de Marselha. E também temos um que não foi falado, que é o que se destaca muito através do sínodo, da sinodalidade. Outro italiano, também chamado Mário Greschi. Ele é ele que conduziu os trabalhos do sínodo. Então ele sabe, o sínodo foi do coração de Francisco, abordou as variadas temáticas em que ele quis dar atenção. Então é alguém que ouviu muito o Papa Francisco, sabe dos seus anseios, dos seus desejos, de suas vontades. E se fosse escolher um por quem eu rezo, seria este Matteo Maria Zuppi ou Mário Greschi. Mas aí façamos nossa parte de oração e que o Espírito Santo ilumine e conduza os cardeais no dia que iniciar o conclave. Certo, no caso, você logicamente tem uma certa afeição, vamos dizer assim, são todos esses bem alinhados a Francisco, né? Pois é, o colégio cardinalício, a maioria do colégio hoje composto, a maioria foi nomeado por Francisco. Parece que, se não me falha a memória, são mais de 150 que foram nomeados, já inclusos os que têm 80 e os que não... Os votantes e os não votantes. Isso, exatamente. Né? Claro que nem todos eles seguem a linha de Francisco, até porque isso já acontecia com Bento XVI. Ele não ia nomear só quem segue a linha do seu pontificado, né? Porque a igreja é feita com vários pensamentos. Então Francisco também não ia escolher só aqueles que estão do meu lado, né? Porque a igreja não é isso. A igreja, já dizia Bento XVI, não cresce por proselitismo, mas por atração. Então é esse o pensamento do Papa. E aí a gente fica na torcida, na oração principalmente, porque não é campanha eleitoral para ficarmos geralmente na torcida, mas para que a igreja continue nas pegadas de Francisco. Foi um sinal luminoso que ajudou a igreja, e nós que somos igreja, a ver o outro, a ver a situação, a ver a pessoa com outros olhos. Claro, há muitos conservadores que não olharam isso com bons olhos, e aí aproveitam também nessa hora a imprensa, chega com tudo para forçar tudo que os conservadores querem isso, os conservadores querem aquilo e tudo mais. Mas aí a gente reza e pede que o Espírito Santo ilumine para que pelo menos trace alguma coisa que o Papa Francisco deixou. Já vai o deixar muito feliz por levar, e também ainda mais a Igreja de Cristo, porque ele só apontou o que Jesus Cristo disse que devia ser feito. Certo. Então é isso, gente. O nosso podcast tá chegando ao fim, essa edição, né? Mas antes disso, eu gostaria que o Gilberto fizesse suas breves considerações finais, depois o Arthur, e depois eu retorno para fazer as minhas e a gente encerrar esse momento.
São 108 cardeais nomeados por Francisco dos 135 votantes. Né? A maioria. Isso. Certo. Então, eu gostaria de deixar aqui, né, nesse momento de encerramento deste episódio aqui da nossa conversa, né, dizer que o Papa Francisco foi um homem de Deus trabalhador, né, incansavelmente. Até na véspera da morte estava trabalhando e recebendo o atual vice-presidente americano. Né. Dos 12 anos de seu pontificado, foram 47 viagens internacionais. Isso vai dar quase 4 viagens por ano. Né? Visitou 65 nações diferentes, em todos os continentes. Né? Então essa é uma mensagem de que ele, de fato, fez da vida dele essa igreja em saída, essa igreja do resgate, da missionariedade, não é? Da vivência na carne do ministério de Jesus Cristo. Não é? Eu só vou tentar ler aqui com meu olho meio avariado, mas consegui pôr o óculos. Não sei se vocês já tiveram acesso a isto aqui. É atribuído ao Mano Brown, não é? Mas eu não sei com esse lance da IA, né? A gente nunca sabe. Então, olha só o que diz. Papa Francisco morreu, mas o mundo continua girando, como se nada tivesse acontecido. Mas espera aí, será que estão ligados no peso dessa perda? Não era só um religioso, não. Era um dos últimos líderes que falava de amor com verdade no olhar, que defendia o pobre, o excluído, o sujo da rua que ninguém quer ver. Enquanto o sistema só quer lucro, ele falava de alma. Enquanto uns construíam catedrais para o ego, ele pisava no chão da favela, visitava preso, abraçava doentes, ouvia quem ninguém ouve. Isso é coragem, irmão. Isso é missão de verdade, não palco. Agora ele se foi. E a pergunta que fica é: quem vai ter peito para continuar? Quem vai falar a verdade sem medo de ser cancelado pelo poder? Quem vai lembrar para o mundo que fé sem atitude é só teatro? O Papa morreu, mas a luta não. Se o povo esquece muito rápido, nós temos que lembrar, porque homem assim não nasce todo dia, e quando vai embora deixa um vazio, mas deixa também um chamado. Descansa em paz, Francisco, porque quem é do bem nunca morre de verdade. Boa tarde, boa noite, bom dia. Profundas as palavras para o nosso Papa. Isso dos presos é algo também que chama muita atenção. Para concluir, fico com esta cena. Desde o primeiro ano de pontificado até esta quinta-feira santa deste ano, ele visitou os presídios para lavar os pés dos presos. Não aboliu, não quis que celebrasse na Catedral de Roma, como era de preceito, que o Papa celebrasse esse dia lá e lavasse os pés de pessoas. Ele decidiu ir a cada prisão romana, a cada ano ele escolhia para lavar os pés dos presos. Este ano ele não pôde lavar, mas na quinta-feira santa ele foi lá visitá-los. E disse ainda para o enfermeiro dele que ele estava com o coração muito triste porque ele não pôde repetir este gesto este ano, mas ele foi visitá-los para se tornar próximo, para ser próximo.
é isso. Esta é a figura do Papa que deve ficar para nós. Aquele profeta, aquele anunciador do amor. Aquele que soube transformar, trazer ao mundo o amor que foi Jesus Cristo. E que deu a sua vida como prova de amor para todos nós. Certo, muito bem. Nesse momento a gente gostaria de, logicamente, agradecer ao Gilberto, ao Arthur, né? E dizer para vocês que nós teremos ainda mais Arthur mais à frente, né? A gente precisa ainda fazer algumas reflexões, principalmente sobre a questão do Ano da Esperança, né? Entender o que de fato é o Ano da Esperança, é direcionado para quem, né? Como participar, vamos dizer assim, né? Do que foi uma das, vamos dizer assim, das grandes, como é que eu posso dizer, determinações, vamos dizer assim, do Papa, legado, né? Um grande legado. Muito obrigado, Arthur. Um dos últimos grandes legados do Papa Francisco, se não for o último, né? E é isso, gente. Agradecer ao Jairo, né, pela técnica aí, né, e dizer o quanto a gente fica feliz de estar de volta, né? E continuemos. Hoje a gente pede desculpa para vocês, né, por esses problemas que aconteceram, que acabou tumultuando um pouco. Eu sei que vocês merecem mais, uma qualidade maior, mas a gente está trabalhando nisso. E lembrando que a gente não é profissional da área, a gente é um aventureiro, mas a gente faz com todo o amor, com todo carinho. E no mais, descanse em paz, Papa Francisco, e interceda já aí, né, junto a Deus, para que o nosso próximo Papa seja alguém iluminado, tão iluminado quanto o Senhor foi. Um abraço, gente. Até a próxima.